Oi. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse novo Temas de Processo Civil. Quero dizer que é uma satisfação para todos nós do projeto, a repercussão que nós estamos tendo nas nossas divulgações. Quero pedir a você que, claro, se você achar que esse conteúdo é interessante, curta esse vídeo, compartilhe para outras pessoas que você acha que teria interesse nesse tema. Hoje a gente tem um convidado muito especial, eu estou aqui junto comigo estaremos aqui o Carlos Frederico, o professor Eli, Marcos Pinto, Daniel Miranda, Tiago Siqueira, Gustavo Azevedo, Lucas Buril, Leonard, João Lessa e Adriano Camargo. Também com convidados especiais, diretamente de Salvador, ou diretamente da Bahia, não necessariamente Salvador, Laiana Piau, Tiana e Marília Siqueira. Bem, sem muitas delongas, até porque às vezes esses vídeos estão ficando um pouco grandes, o nosso convidado, eu acho que ele talvez dispense maiores apresentações. É livre docente, mestre, doutor, professor associado, enfim. O nosso convidado foi meu orientador, já tentei no mestrado, no doutorado, eu já tentei homenageá-lo várias vezes, mas não consigo, eu fico sem jeito, né? Eu acho que eu fico um pouco sem jeito. Na minha tese, eu escrevi a palavra borogodó, e já me perguntaram por que é que eu escrevi isso na minha tese. E foi uma forma de homenagear o meu querido mestre, meu querido amigo, porque ele me disse uma vez que ele queria usar essa palavra alguma vez em algum dos escritos dele. E eu resolvi colocar essa homenagem silenciosa na tese. Ele, um grande observador, ele percebeu. Mas o professor Fred Dier é um inovador. Ele é inovador. Eu acho que é um desses juristas que consegue debater com profundidade praticamente todos os assuntos do campo de atuação dele. E eu sei que muitos conhecem o professor Fred pelos seus orientandos de mestrado, doutorado, pelos seus escritos, livros. Eu acho que é uma força gravitacional tão grande que atrai não só pessoas de outros estados do Brasil, meu caso, né? Mas também de outras áreas. Eu sei de gente que mudou o foco de estudo e foi para o processo civil por causa dele. Ou então gente que foi fazer mestrado só por conta dele, para depois no doutorado ir realmente para a sua área de estudo. Alguém que está assistindo a gente, como esses vídeos estão repercutindo muito, deve estar vindo aqui por causa do curso do LFG, saudoso Luiz Flávio Gomes. E talvez muitas dessas pessoas não percebam que elas estão sendo apresentadas nas aulas desse cursinho a diversos trabalhos de vários de nós aqui. Porque ele não só ensina processo civil para concurso, ele apresenta várias das ideias atuais do processo para um público que não é acadêmico, que não teria esse acesso se não fosse através dele. Tem gente que conhece Fred pela sua atividade na advocacia. Aqui eu acho que Laiana, Tiana, Marília talvez possam falar melhor do que eu sobre isso. Eu acho que eu posso falar um pouquinho mais da atuação acadêmica do professor Fred na graduação, porque eu particularmente pude acompanhar vários desses momentos meio de bastidor ali. Eu acho que a atividade dessa graduação é uma das mais importantes. O Fred acumula várias paraninfias, né? E eu não tive a sorte na graduação de ter tido um guia acadêmico. Então, por conta disso, eu entrei na atuação acadêmica muito tarde, anos depois de graduado. Mas eu tive muita sorte, né? Porque a primeira pessoa que eu conheci no processo civil foi justamente o professor Fred, acho que já tem 10 anos. Eu mandei um e-mail pedindo dica e ele disse assim, me ligue terça, aí disse um horário bem esdrúxulo, me ligue terça, 2h15, né? Nessas coisas dele, né? Nas respostas lacônicas dele. Eu era um desconhecido, ainda sou em parte, e eu perguntei como é que eu faço para entrar nessa área, ele disse, bote a cara a tapa. Fui para Salvador, fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, ganhei uma segunda terra natal. Por conta disso, hoje eu sou mestre, sou doutor, sou professor efetivo da maior universidade aqui da nossa região. E muito por conta dele. E eu faço como ele, eu tento fazer como ele, agregar. Ele mesmo depois de anos de sala de aula, é que eu quero deixar público, ainda é o primeiro a chegar, o último a sair. É uma pontualidade que às vezes até irrita. Eu acho que essa gravação foi marcada para 8h30, já está começando 4 minutos depois, acho que ele deve estar, ele inclusive deve ter percebido isso, né? Quando eu estava no mestrado, morando em Salvador, eu acompanhava as aulas de graduação, mas nem sempre era possível, porque às vezes a gente estava na sala e estava uma ilha, a mesazinha dele no centro e os alunos ao redor e não tinha espaço, né?
Eu acho que também uma coisa interessante que eu acompanhei, né, na forma dele instigar os alunos, não apenas a participar de competições internacionais de processo, mas também de participar, de tentar convencê-los a ir para o exterior, a buscar novos horizontes. Também me marcou na graduação, eu juro que encerro já, também me marcou na graduação as aulas que ele deu para o colegiado de Direito, para falar sobre as novidades do atual Código, para falar da atualidade. Então, é uma atuação que tem muita capilaridade. Outra vez eu mandei um e-mail para ele, aí de Salvador, disse assim: Fred, quando tiver algum evento do novo CPC, me fale que eu quero ir. Aí ele me manda um e-mail, dos e-mails famosos dele, bem curtinho: me encontre terça no anexo B da Câmara. Aí eu fiquei pensando, como assim? Em Brasília? Aí eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de perguntar, é em Brasília mesmo? E resolvi ir para Brasília para ver essa atuação dele no CPC. Então ele me apresentou não apenas a atividade processual, mas também me ensinou sobre arte, Rubem Valentim, Ciro Frank, Manuel Araújo, Mário Cravo Júnior. E essa atual fase antenada às novas tecnologias, as novas tecnologias, canal do Instagram, live, canal do YouTube, enfim. Eu acho que a gente tem um professor que é bem agregador, né? O FPPC, por exemplo, tem um legado impressionante. A forma como ele agregou as pessoas, eu acho que o Temas é um exemplo disso, né? O Temas deve ser... o FPPC não é apenas pelos enunciados em si, mas pela forma com que esse evento agrega pessoas, né? Agrega pessoas. Uma vez eu li que o Sonho de Barbosa Moreira era ser superado por um de seus discípulos. Eu acho que ele pegou essa ideia do Kelvin, não tenho certeza. O próprio Fred talvez concorde que é difícil superar os escritos do professor Barbosa. Mas a atividade docente não é só pesquisa, é pesquisa, ensino, extensão, não sei. Eu acho que essa atividade agregadora talvez se encaixe em extensão ou em outra categoria. O fato é que, se meu querido amigo continuar assim, com certeza ele vai realizar o sonho do seu grande mestre. Fred, seja muito bem-vindo aqui aos Temas. É uma satisfação para nós recebê-lo. E eu queria, antes de passar a palavra para você, queria ouvir aqui as nossas convidadas. Vou passar aqui para Laiana Pial para dar uma palavrinha para a gente. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui e participando, na verdade, do Temas, especialmente quando o Fred é o convidado, porque eu não fui aluna de Fred, nem fui orientanda, né? E isso é muito sentido por mim. Ele acha que não, mas eu sinto bastante. Então, eu fico querendo absorver tudo que eu posso dele, assim, assisto todas as lives, fico lá, assisto depois, enfim, fico tentando absorver para suprir um pouco dessa lacuna na minha história. E eu, embora tenha essa lacuna, eu hoje trabalho diretamente com o Fred e queria falar um pouco sobre uma outra característica para além do professor exemplar, da forma contagiante como ele fala dos temas, que é o Fred advogado e o Fred gestor de equipe. Assim. O Fred tem uma capacidade incrível de ler as pessoas e enxergar nelas a melhor qualidade e valorizar isso. Então, é de uma generosidade impressionante, porque ele consegue enxergar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor e dar a elas o estímulo para continuar motivadas, enfim. Então, isso trabalhar com o Fred é mais do que uma honra, é uma inspiração diária, assim. Eu, às vezes, mando mensagem para ele de manhã perguntando: como é que você consegue? Me explica aí rapidinho. Como você vive? De que você se alimenta? Como é que são suas 24 horas? Porque não é possível que, além de tudo que você faça, você ouça podcast, indique livro, saiba as histórias das músicas, consiga desenvolver os temas para os clientes mais sofisticados possíveis, pensando fora da caixa e de uma forma que parece, meu Deus, é tão evidente, como é que eu não pensei nisso antes? Então, eu realmente só tenho a agradecer por estar aqui. Vou aprender mais um pouquinho do que ele tem a dizer. E eu queria fazer esse depoimento também, um pouco da minha história como profissional junto com ele. Ô, Tiana, nos fale aí um pouquinho. Nos conte aí alguma coisa. Eu? Não, primeiro eu queria muito agradecer por esse convite.
E, assim, óbvio que estar aqui, poder ter esse momento de falar um pouquinho do que é Fred na minha vida, né? Eu não podia perder, porque, assim, Laiana colocou muito bem sobre a generosidade, mas, assim, eu diria que Fred é inspiração. Ele é inspiração dessa lógica de que o dia dele não tem 24 horas e você não entende como aquele dia cabe. Para mim, ele foi inspiração como professor. Quando eu entrei na faculdade, processo civil, o que é processo civil? Nunca imaginei na minha vida que eu ia estudar processo civil. E Fred foi figura essencial nessa paixão que nasceu na faculdade. Foi inspiração na minha vida profissional, né? Eu fui trabalhar no escritório de Fred no segundo ano de faculdade. Foi inspiração como ser humano, eu não esqueço, no segundo ano, tão nova, e Fred já era, enfim, aqui na Bahia, pelo menos em Salvador, uma lenda, né? Já era um grande mestre, e você se vê na oportunidade de cruzar com ele no corredor e ele perguntar: o que é que você acha disso? Eu não esqueço disso. O que é que você acha disso? Eu falei: quem sou eu? Não, eu quero saber. E ele escutava todo mundo, ele escutava os jovens, ele escutava aquela pessoa que estava no início da faculdade, o estagiário do escritório, e ele voltava, e ele dialogava, e ele pensava naquilo. Foi inspiração para mim como professor, assim, a professora que eu tento ser, né, quando eu fui dar aula na UFBA, na pós-graduação, ele sempre foi inspiração com essa generosidade dele, a maneira que ele sempre colocou que um grande professor é o professor que inspira alunos a serem mais do que ele é. E na minha carreira acadêmica como um todo, sempre me tocou muito, porque não é comum essa postura, né, assim, tão verdadeira. Então, acho que Fred, duas palavras assim, Fred é inspiração e Fred é generosidade. E para mim, assim, mestre, você sabe a admiração que eu tenho por você. Fred cobra, Fred faz você encarar duras realidades sobre você, né? Mas você cresce a cada lição que você recebe com ele, e ele incentiva demais todos ao redor dele. É impressionante. Não tem ninguém que conheça Fred que não tenha um depoimento de: eu tive coragem de sair de Salvador e fazer mestrado na USP porque ele disse vai. E eu tive coragem de encarar desafios porque ele disse vai dar certo. Então, assim, minha gratidão, não existem palavras para expressar, e que alegria estar aqui nesse momento. Passa a palavra para Marília. Bom dia. Boa tarde para quem estiver vendo em outros horários, né? Boa noite, enfim. Queria agradecer primeiro o convite para estar aqui hoje, como a Laiana bem pontuou. É uma honra de estar aqui, né, dialogando com vocês, e ela é uma honra ainda maior por estar aqui no dia da participação de Fred. Todos vocês sabem que Fred tem um papel muito importante na minha vida acadêmica, profissional, pessoal também. Assim, nós tivemos muitas fases. Nós tivemos a fase que eu tinha receio de falar com Fred na graduação, sem saber como é que eu fazia para abordar Fred, para ser meu orientador de pesquisa, como eu fazia para abordar Fred, para pedir para me orientar no TCC da faculdade. Eu nunca esqueço o dia, eu estava com Tiana, inclusive, no tribunal, era estagiária dela, e sem saber como começar a redigir um e-mail para Fred para perguntar se ele aceitaria me orientar. E aí, enfim, acho que nossos laços começaram a se estreitar mais a partir daí. Fred foi meu orientador de pesquisa de PIBIC, foi orientador de monografia no trabalho de conclusão de curso, ele foi meu professor, trabalhei com ele e, acima de tudo, Fred foi quem direcionou meu pensamento no direito e no processo. Isso é muito claro em tudo que eu faço, em tudo que eu escrevo, em tudo que eu falo a respeito. Fred, eu posso dizer, é meu farol, né? Ele vai iluminando ali o caminho para que eu possa ir trilhando, muito embora ele diga que eu abandonei, isso não é verdade. Sendo ele meu farol, não importa para onde eu vá, né? Ele vai estar sempre ali, pertinho, iluminando aquilo que eu estou construindo. Seja quando eu vou construir algo na USP, seja na UFBA, ou onde quer que a vida me leve daqui para frente. Então, eu queria te agradecer, Fred, por aproveitar, né, esse momento para mais uma vez te agradecer por tudo e sinalizar para as pessoas, assim como Laiana e Tiana fizeram, a necessidade
que você tem. Acho que de tudo o que eu posso falar de você, do que você representa para a gente, para mim especificamente, acho que a palavra mais certa para se aplicar é generosidade. Generosidade é quando você nos estende a mão para poder abrir os espaços, né? Abrir caminhos, abrir portas. Generosidade quando você nos aponta as realidades, como Tiana bem falou, e puxa um pouco a nossa orelha ou cobra, porque não deixa de ser generoso quando no começo de uma carreira, uma pessoa como você se preocupa de ficar a todo tempo cobrando para que escreva, publique, é importante para você, vai ser importante para o nome que você vai construir. Essa preocupação é uma preocupação generosa. Abrir espaços, depois que se concretiza esse tipo de trabalho, é também um desdobramento dessa generosidade. Continuar falando dos nossos trabalhos e, como o Minami bem pontuou, levando as nossas teses, é também um desdobramento e uma concretização dessa generosidade. Então, por tudo isso, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra, acho que para você, né? Não sei se os meninos vão ter outra dinâmica aí, mas acho que era isso que eu queria registrar. Não, a gente quer ouvir você, professor. Vocês tinham combinado comigo que haveria duas partes. Uma parte de perguntas sobre vida intelectual e depois uma parte para debater o livro. Vocês inseriram um free trial aí, que é esse mini arquivo confidencial pegando de surpresa. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Obrigado a Minami, meu discípulo nipônico. Muito obrigado pela sua introdução, belíssima introdução. Você escreveu esse texto ou foi de improviso? Ficou muito bem amarrado. Muito bem amarrado. Muito obrigado para as minhas meninas baianas aqui, pelas palavras. Obrigado pelo convite. Eu acompanhei já esse projeto desde o início. Acho que assisti quase todos. Acho que eu só não assisti de Talamine, mas vou assistir. Tem vocês aqui, né? Todo mundo que eu vi de se desenvolver no direito processual, uns há mais tempo, outros há menos tempo, formando esse grupo heterogêneo, né? Multirregional, com múltiplas referências. Tudo quanto eu acho que vale a pena nessa vida acadêmica, esse tipo de interação, esse tipo de rede de conhecimento, de afeto, que projetos como esse produzem, né? Eu sou entusiasta de coisas assim. A ciência é um empreendimento coletivo e sempre onde houver gente que possa dialogar conosco, pouco importa a idade, a origem, o gênero, a orientação sexual, a cor da pele, etc. Tudo isso vale a pena, né? A gente conversar e ver se pode evoluir. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Acho que o papo vai ser bom. Acho que Marcos Pinto quer fazer uma pergunta aí, parece que ele vai ter que se mandar. Opa! Bom dia, meus irmãos do Temas. Bom dia, Laiana, Tiana, minha queridíssima amiga Marília. Bom dia, Fred. É uma honra recebê-lo aqui no Temas. Leio bastante seus textos, tenho muita familiaridade com a sua obra, mas confesso que o seu texto que eu mais gostei, não, na verdade, o que mais me tocou, né, não foi escrito por você, foi escrito por Cenourinha, né? Cenourinha, que era o seu apelido nas gincanas, né, do Colégio São Paulo. E esse texto era uma carta aberta, né, dirigida ao Colégio São Paulo sobre essa gincana. E depois que eu li esse texto, eu comecei a reparar na sua obra em diversas referências feitas à sua origem, às suas raízes. E isso é muito marcante. Então, eu queria saber, na verdade, o que tem de Cenourinha no consagrado processualista Fred Didier. Queria saber
o que levou Cenourinha a ser o consagrado Fred Didier. Muito obrigado. Oh, excelente. Essa carta que você se refere foi uma carta que eu escrevi num domingo de abril, uns 5 anos, exatamente depois da gincana dos meus filhos no colégio, que eu fui ver como pai, né? Eles estudavam à época no mesmo colégio onde eu estudei. E aí eu fui visitá-los. Eu fui acompanhar a gincana no último dia, o sábado, e aquilo foi um choque para mim, por várias razões. E que eu acho que o texto eu expõe essas razões. E aí eu prometi a eles que eu faria uma carta, um relato da minha impressão para o colégio. E fiz isso no domingo. Foram 3 horas escrevendo sem parar uma carta, que é uma coisa esquisita, né? Mas 3 horas. Eu terminei essa carta muito comovido, porque aquilo realmente é muito importante para mim. Depois o colégio até me procurou para poder conversar, para poder entender. Foi pior ainda, porque a reação do colégio foi pior do que eu imaginava. Embora tenha me chamado, o diálogo foi um diálogo pouco produtivo. Só para esclarecer, Cenourinha é uma designação genérica de todos quantos estudaram no colégio. O Colégio São Paulo, a cor do Colégio São Paulo é laranja. E aí todos aqueles que estudam no Colégio São Paulo eram chamados de Cenourinhas. O meu apelido de colégio é Bacana. Bacana por conta do personagem da Armação Ilimitada, que era talvez vocês não sei de onde vocês pegou esse programa, é um programa dos anos 80. A Armação Ilimitada é um programa que foi muito marcante, porque ele era um programa em que os personagens formavam um trisal, isso no década de 80, ainda no final da ditadura militar, formavam um trisal, cultuavam a vida esportiva, drogas, era um programa psicodélico, inclusive, e viviam e cuidavam de uma criança abandonada, sem nenhum vínculo, uma espécie de adoção, pior do que uma adoção brasileira. E essa criança abandonada, que vivia nesse mundo de drogas, sexo e vida poligâmica, isso, eu repito, um programa impossível de se passar hoje no Brasil, mas passava nos anos 80, com linguagem de quadrinhos, uma linguagem pop, incrível, realmente uma revolução que passava nas noites da Globo. O personagem Bacana, que é de Jonas Torres, o ator, eu era muito parecido com ele, sou muito parecido com ele, fenotipicamente falando. E como a gente tem a mesma idade, ele também é de 74, assim como eu, meu apelido ficou pela aparência Bacana. Então, Bacana por isso. Então, meu apelido é Bacana. Aí você me pergunta, o que é que tem de bacana em mim? E aí eu recordo uma frase antiga, né, do século XVIII, mas que no Brasil se popularizou por conta de Machado de Assis. A frase não é dele, mas ele popularizou. O menino é o pai do homem. Né? Eu sou aquilo que o menino projetou e organizou, né? Então, aquele menino é o pai do homem que eu sou hoje. Então, eu sou rigorosamente a mesma pessoa, mais velho, com mais experiências, evidentemente, né? Um pouco mais de tranquilidade, mas sou rigorosamente a mesma pessoa. Tanto que, se você, por acaso, tiver curiosidade de ver a bio do meu Instagram, você vai ver que na bio do meu Instagram consta, dentre as minhas qualificações, o fato de eu ser um gincanista. Eu sou um gincanista estruturalmente. Eu sou estruturalmente um gincanista. Então, tem tudo do menino bacana existe hoje no homem Fred Souza Didier Júnior. Irandinha? Vamos lá, seu bacana. Meu velho, eu queria fazer coro a toda a recepção que foi feita a você. Não vou me estender nisso, vou me valer das palavras de todo mundo. E nós temos uma linha de tempo aqui que casou direitinho. A minha pergunta para você era essa. Eu queria que você falasse de si como um gincanista. Um dia nós estávamos conversando e conversávamos nós dois a respeito disso. E eu queria que você falasse desse o fato de você ser um gincanista, o impacto disso em você, como você se
se orienta sendo um gincanista. E queria também que você falasse do Fred apaixonado por séries. Que a gente, Laiana falou, acho que foi Laiana que falou do Fred que tem um dia com mais de 24 horas. A gente imagina que Fred faz tudo isso, dá aula em um bocado de lugar, escreve, publica, organiza FPPC, um horror de coisa, tem um escritório e ainda assiste inúmeros seriados. Você vai falar do seriado, sei lá, ignorado por um horror de gente, e Fred assistiu e lembra da dinâmica do seriado. Eu queria que você falasse esses 2 pontos. Vamos lá. Obrigado, Mirandinha. Veja, é difícil filosofar sobre o que é um ser gincanista, mas por que eu me considero um gincanista? Primeiro, porque eu encaro os problemas como tarefas. Então, já é uma mudança de perspectiva filosófica, né? É uma abordagem diferente do dado concreto da vida, que alguns chamam de problema. Eu encontro como tarefa. Isso é um ponto. O segundo ponto é que eu tenho um amor muito grande por realizar as coisas. Não necessariamente por vencer. É difícil entender isso. Pode até parecer um pouco blasé de minha parte. E pode parecer falso, mas acreditem que não é. O que eu gosto mesmo é do fazer. É do concretizar, é do realizar. Isso me diverte e me apaixona. Inclusive, depois que a coisa fica pronta e funciona, eu perco um pouco do meu elan. É como se eu tivesse cumprido a tarefa, beleza, agora vamos para a próxima. É mais ou menos, psicanaliticamente falando, funciona mais ou menos assim. Então, isso realmente é uma característica minha, estruturalmente minha. Eu gosto do realizar. Gosto. Então, isso é um outro ponto. O outro ponto é que eu fui educado numa época que, na época do Brasil, especialmente aqui de Salvador, vamos colocar assim, né? Entre os meus 12 e os meus 18 anos. Estamos falando aí de 86 até 92. Que foi um período de transição muito importante para o Brasil, em todos os sentidos, em que o humor, a imaginação, o encantamento e uma certa rebeldia iconoclástica eram muito assim, era da cultura, era o espírito do tempo, e o espírito daquele tempo forjou a minha personalidade. E isso tudo está dentro de um contexto de gincana para mim. Você veja, imagine, Mirandinha. Em 1989, eu tinha 15 anos, e havia 4 equipes naquela gincana específica daquele ano. A equipe que ganhou se chamava Bachola. E, inclusive, o desenho era de um menino que, olhando para baixo, assim, para sua genitália, que estava encoberta, que ele estava envergonhado. A segundo colocado, foi a equipe da qual eu fiz parte, chamava-se Álcool Atrás, a Fuga Impossível. Era um brother, e o desenho era um brother de um presidiário com uma bola de ferro no pé, preso, e a bola de ferro era uma garrafa de cachaça. Álcool Atrás, nós tínhamos 15 anos. O quarto colocado era uma equipe chamada Caia na Caia. E o desenho era uma alegoria de alguém com uma folha de uma planta psicotrópica, chamada na Jamaica, apelidisticamente, de Caia. Veja, eu tinha 15 anos. Vocês conseguem conceber isso hoje? Isso é concebível hoje. Quer dizer, é incrível isso, né? Então, esse universo de uma mistura de iconoclastia, humor,
encantamento, encantamento coletivo, imaginação, vem comigo até hoje. A gincana é uma grande metáfora. A gincana não é diversão apenas, é diversão também. Mas é uma grande metáfora das coisas. Eu falo sobre meus filhos que gostam de gincana, se dizem gostar de gincana, mas gostam de gincana como diversão. Quando se deparam com a gincana real, as tarefas que são reais, as tarefas que não valem ponto, mas são tarefas do mesmo jeito, e cumpri-las é gostoso, eles não sabem muito o que fazer. Então, usar a gincana como metáfora para a vida é um mote que eu carrego. Então, acho que essa carta que Marcos falou, que eu coloquei naquele livro que está à disposição de todos, chamado Janelas Abertas, ela simboliza muito essa minha relação com isso que ele me perguntou. Isso foi sobre a gincana. A outra pergunta, me lembrei qual foi, Menedinha? Você fez uma outra pergunta. As séries. A outra pergunta era o Fred, maratonista de série. Eu não sou interessante isso, eu não sou um grande conhecedor de séries. Minha relação com as séries, por exemplo, tem 12 anos só. Por causa de minha irmã que me provocou. Não sou um grande conhecedor, não sou. Já assisti algumas, evidentemente, mas não sou um especialista. Mas gosto. Destaco aqui algumas. Mad Men, para mim é a melhor de todas. A melhor série da história, sob qualquer ponto de vista. Se for esticando aqui o que é que uma série tem que ter, acho que Mad Men ela é realmente inacreditável. É uma obra do gênio humano que produziu aquilo ali. Game of Thrones é uma série realmente muito importante, mas muito ligada ao mundo de quem gosta de fantasia, né? O mundo mais nerd, estricto senso, mas muito boa, incrível, né? Sobretudo as 6 primeiras temporadas. Breaking Bad, obra do gênio humano também. Um gênio, uma pessoa que criou aquilo ali é um gênio e merece registro como obras realmente geniais. São obras que fazem parte da cultura mundial, entraram para a história. Eu não tenho problema nenhum com manifestações culturais. Para mim, qualquer uma vale a pena. Eu só gosto de literatura, só gosto de Ulisses, de Balzac ou Proust. Não, eu gosto de qualquer coisa. Eu gosto de música do axé, eu acho bonita, música cafona, passando por série, passando por literatura de sofisticada. Para mim, a arte que me toca, para mim é uma arte boa. Então, essas séries são obras do gênio humano. Há outras tanto, mas essas 3 eu destacaria. Mas eu preciso interromper, porque eu ainda não sei se ainda é assim, mas na época que eu era aluna de Fred, ele era noveleiro. Então, ele chegava na sala de aula, você estava discutindo processo civil, e ele via processo civil na novela. Então, ele trazia elementos da novela, e era divertidíssimo isso, entendeu? Eu já vi muita novela, né? Novela fez parte da minha educação cultural, né? Mas isso mais nos anos 80, até o início dos anos 90. Depois eu vi... Não, pera, não me envelheça assim, Fred. Mas realmente eu parei porque não estou dando mais conta, né? As novelas não me agradam mais. A última que me agradou foi Celebridade. Isso foi 2002, 2003. Fred, eu tinha uma pergunta para você. Assim, eu vejo você como baiana, né? Como advogada, como professora de processo. Assim, eu vejo você como um desbravador. Toda vez que eu saio daqui e assim estar tendo a oportunidade de fazer mestrado em São Paulo, congressos, FPC, contato com outras pessoas, eu acho que você foi um divisor de águas para os baianos. Assim, existe uma realidade pré-Fred e uma realidade pós-Fred. Então, eu acho que a minha geração ainda é uma geração que tinha muito medo do novo, muito medo de sair de Salvador, o que seria estudar fora, como lidar com o preconceito com o Nordeste. São realidades. Mas é impressionante como você abriu portas. E assim, eu preciso falar disso porque você facilitou a vida de muita gente. Você facilitou muito a minha vida e de muita gente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como foi esse Fred desbravador, né? Como foi esse Fred que disse, eu vou estudar fora, eu vou buscar meus títulos em outros lugares do Brasil, fora do Brasil. Queria ouvir um pouco como foi essa coragem, de onde veio e os desafios que você passou. Vamos lá. Cabralina, não vou romantizar
o passado. Não vou romantizar o passado. Vou dizer exatamente o que aconteceu. Eu terminei o meu mestrado em janeiro de 2002 e precisava fazer o doutorado, já que eu queria seguir uma carreira acadêmica. Só que não existia doutorado na Bahia. Não existia. Então, todo mundo tinha que fazer doutorado fora. 100%. E várias pessoas antes de mim fizeram. A minha geração de professores da UFBA, é uma geração toda, 100% fez doutorado fora. 100%. Eu não fui o primeiro, houve vários antes de mim. Dirley, Saulo Casale, Paulo Pimenta, Roxana, Rodolfo, Júlio Rocha, Manuel Jorge, Edilton Meirelles. Todos eles fizeram na PUC de São Paulo. 100%. Por quê? Porque a PUC de São Paulo, naquela época, era a universidade mais cosmopolita na área do direito no Brasil. Era a mais cosmopolita. Não por acaso, gente do Brasil todo, a minha turma de doutorado, para vocês terem uma ideia, qual era a minha turma de doutorado? Eu, Leonardo Cunha, Gisele Góes, Delosmar, um da Paraíba, um do Pará, um de Pernambuco, eu. Mas o Brasil todo, Robson, que fazia mestrado vindo do Rio, o Brasil todo ia para a PUC. Então, você tinha grandes cabeças na PUC. Então, por que eu fui para São Paulo? Porque eu tinha que ir para São Paulo, não tinha opção. Não tinha opção. E São Paulo, por que não foi o Rio? Por que não foi Pernambuco? Porque São Paulo, especificamente a PUC, parecia ser o caminho mais fácil de entrar. Universidade privada, muitas vagas, num tempo pré-CAPES, em que você não tinha limite de vagas. Tudo muito mais difícil hoje. Mas naquela época, enfim, eu tinha acabado de publicar o livro pela RT, minha dissertação de mestrado. Então, eu fui para lá. E aí, chegando lá, não tive dificuldade para entrar. Não tive dificuldade. Já tinha um livro, as pessoas mais ou menos já me conheciam um pouco, né? Era um jovem, mas era um jovem já alguma coisa conhecido pelos mais velhos, pela família Arruda Alvim, que me conhecia, Tereza, que veio assim, minha orientadora, já me conhecia, já tinha publicado nas coletâneas que ela organizava. Então, era um caminho, como é o caminho dos jovens hoje, que tem mais, algum conhecimento. Só que isso em 2000 a seleção foi em 2002. A seleção foi em 2002. Então, passei. Quando eu cheguei a São Paulo, e aí é interessante esse dado. Por que eu tive que fazer logo em 2003 o doutorado? Veja que eu fiz o mestrado em 2002, em janeiro, e o ano de 2002 seria um ano do escritório e tal. Mas por que eu tive que ir rapidamente para São Paulo? Porque o ano de 2002 foi o ano em que o LFG, então IELF, começou a se estruturar. Foi quando o Luiz Flávio Gomes veio aqui a Bahia, em maio de 2002, me fazer um convite para começar um projeto de ensino à distância, ao vivo, pela Embratel, com aulas saindo de São Paulo, em 2003. Eu teria de ir para São Paulo toda semana em 2003, e já teria de ir para São Paulo com passagem e hospedagem. Então, eu tive que casar as coisas. Eu disse, olha, é caro esse negócio, eu não tenho dinheiro para manter tudo isso. Vou aproveitar o fato de eu ter de ir para São Paulo toda semana e vou fazer o doutorado. Então, o que acontecia? Eu vinha para São Paulo, gravava. Vou dar um exemplo. Eu vinha para São Paulo segunda de tarde. Aí tinha aula na PUC, segunda de noite, terça de manhã, terça de noite, quarta de manhã, eu gravava no LFG. Então, era mais ou menos assim. Eu estruturava 2 turnos para a PUC e 2 turnos para o LFG, em cada viagem. Então, aí eu fui casando. Então, e foi essa a razão que eu tive que acelerar. Então, para entrar, não tive nenhum problema. E lá em São Paulo, eu não tive também maiores problemas. São Paulo me recebeu muito bem. Mas houve 2 episódios marcantes para mim. Marcantes. Um foi na minha primeira aula. Do mestrado, do doutorado. Né? Primeira aula. Depois vocês fazem um estudo sobre isso, bibliográfico. Já naquela época, eu defendia, inspirado por teoria Zavascki, que as decisões declaratórias podiam ter força executiva. Por conta da leitura do livro Título Executivo e Liquidação, de Zavascki, que é um livro fundamental na minha formação, um livro do final dos anos 90, que depois gerou até um parte geral da execução de Zavascki,
Ele acabou fazendo um parte geral depois, que inclusive era o livro que eu indicava na faculdade, quando dava aula de execução. Eu li esse livro, que ele foi um livro que me marcou muito. O livro, até hoje, eu acho a formulação dele sobre liquidação de título executivo a melhor. É das melhores que eu li, né? E aí, nessa aula, nessa primeira aula do doutorado, se discutiu isso, execução, título executivo. E aí eu, no meu estilo, ainda que ninguém me conhecesse, eu pedi a palavra. E aí comecei a falar sobre isso. E todo mundo era contra. Todo mundo era contra. Absurdo, ideia absurda, ideia estapafúrdia, é claro que só sentença condenatória pode ser título executivo. Só que eu comecei a falar e aí eu me virei para a turma. Estava falando, como se estivéssemos aqui com o professor, e aí na hora eu me virei para a turma. Quando eu me virei para a turma, o professor fez um gesto para a turma começar a se levantar e ir embora. Então eu comecei a falar, falando, e a turma se levantando e indo embora. E eu falando. Eu disse, tá bom. Beleza. 15 dias depois, curiosamente, saiu o texto de Zavascki na Repo. Zavascki pegou um trecho do título executivo de liquidação e transformou no sentenças declaratórias, força executiva, é um texto que ele tem na Repo. Exatamente assim, 15 dias depois. Aí, aula rolando, não me fiz de rogado. Eu queria avisar para todo mundo aí que aquela bobagem que eu falei acabou saindo na Repo. O professor Zavascki. Fiquem aí com vocês essa informação. E a segunda coisa foi quando eu dando aula lá no LFG, né, em 2003, o negócio começou a pegar uma pressão muito grande. A gente começou a virar uma coisa muito maior do que a gente imaginava que seria. Aí eu recebi um recado de que um determinado professor, e todos esses professores que eu estou mencionando, todos são meus amigos. Por isso que eu não vou falar o nome deles. Se tornaram meus amigos. Sem mágoa. Um determinado professor disse assim para os alunos que não estavam indo para o curso onde ele dava aula. Como é que vocês vão assistir aula com um baiano, com aquele sotaque? O máximo que eu recebi de, digamos assim, resistência, minha amiga Tiana. Hoje tudo isso soa muito ridículo, eu sei. Se olha para trás, são 17 anos atrás, é simplesmente ridículo. Isso, provavelmente, nenhum de vocês que veio de fora de São Paulo passou por nada semelhante a isso. E se eu disser para você, eu sofri demais, eu sofri. Eu fui discriminado, não fui. O máximo foi isso. Mas eu também não ligo para isso. Não ligo. As coisas vão acontecendo e o tempo vai resolvendo. Como resolveu, né? Vocês devem imaginar que tudo isso parece uma caricatura, mas aconteceu. Câmbio. Fred, prazer falar contigo. Prazer aqui estar com meus amigos reunidos aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, Fred. No contexto do FPPC, dos Fóruns Permanentes Processualistas Civis. Talvez, acho que você não tenha a dimensão da importância do FPPC na vida das pessoas e, sobretudo, dos jovens. Eu acho que esse grupo aqui, por exemplo, é fruto de amizades, relações humanas que surgiram no FPPC. Eu queria que você falasse assim, um pouquinho sobre o FPPC no contexto da sua trajetória, da importância que você vê o FPPC para a sua vida, para o processo civil em geral, mas assim, falar um pouquinho do FPPC, da importância dele, da trajetória do FPPC na sua trajetória. É uma das grandes coisas que eu já fiz na minha vida, né? Eu estou preparando aí o currículo, o meu memorial para professor titular. No ano que vem eu completo o tempo para virar professor titular e tenho que preparar um memorial. Comecei a fazer o meu memorial e já escrevi sobre o fórum e coloquei como uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida. No final da minha vida aí, se fizer qualquer obituário a meu respeito, isso eu acho que vai ter que entrar. Então a minha análise assim, valorativa é essa. Agora, interessante, Fred, é você saber um pouco. Você não sabe a origem do fórum. O fórum é de 2013
E é um desdobramento de um encontro que nós tivemos em 2008 na São Francisco. Então, encontro esse tão organizado por Paulo Hoffman, em que a gente se reuniu, inclusive chamado Encontro de Jovens Processualistas. Né? Encontro de Jovens Processualistas. Isso em 2008. Que era para debater, naquela época se falava de um código, mas o pessoal era contra, eu mesmo era contra. E nos reunimos. E aí ficou de haver reuniões regionais. E daí surgiu o ANEP. Né? Em 2009, a gente faz um encontro regional em Salvador. Em 2009 faz um encontro regional em Salvador. Aí em 2010 vamos para Fortaleza. E com Mirandinha vai se lembrar disso. Inclusive, Mirandinha virou processualista por conta do encontro da ANEP em 2009, porque eu chamei ele para vir. Ele era civilista. Eu disse, mas sou você convertido, sou um cristão novo. Você é um cristão novo. Venha para cá. Aí ele veio para Salvador em 2009, ficou entusiasmado com aquilo. Aí a gente levou para Fortaleza em 2010. Em 2010 eu sugeri a criação da ANEP. Em 2011 a ANEP foi criada em Belém, né? Foi fundada em Belém, no encontro de Belém. Então tudo começou em 2008. Quando chegou em 2013, o código já estava bem avançado na Câmara. Eu procurei um instituto de direito processual com a seguinte ideia: por que a gente não reúne os processualistas? E não tem essa de jovem. Reúne os processualistas do Brasil para debater o código, o então projeto, para que o código já nasça com um lastro, assim, uma espécie de consenso para evitar um tumulto, né? Na verdade, é para amortecer a transição do código velho para o código novo. Quanto mais a gente trabalhar e difundir as ideias do código, melhor vai ser o amortecimento dele. E aí a gente se reúne, debate temas, depois faz enunciados e doutrinários para poder ir orientando e, quem sabe, aperfeiçoando a tramitação do processo legislativo, que foi o que aconteceu. O Fórum de Salvador e o Fórum do Rio aperfeiçoaram o processo legislativo. Houve coisas mudadas no processo legislativo por conta de debates que houve no Fórum de Salvador, que foi de outubro de 2013, e o do Rio de abril de 2014. O BDP não quis. Acho, não, que nada. Então, não tem problema. Não quer? Eu faço. Então, eu fiz em Salvador, chamei meus amigos. Vocês têm que vir, vocês são obrigados a vir. Vocês chamem aí os seus discípulos locais, mobilizem aí. Todo mundo vem para Salvador. Falei com o pessoal. Foi difícil, porque na UFBA, você suspender um dia de aula na UFBA, mas eu consegui suspender um dia de aula na UFBA, chamei. Marília foi, inclusive. Marília era aluna, junto com Júlia, em 2013. Elas participaram do fórum como aluna. Consegui com o pessoal do CEPEG que fizesse ali o operacional, contratamos um fotógrafo e começamos o negócio. Sem apoio institucional. Também depois não quero apoio institucional, até porque é um evento não institucional. E o fórum é aquilo que eu acredito que as coisas têm que ser. Conversar com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer e conseguir convencer as pessoas pelo diálogo. Então, a ideia é que as pessoas têm difícil de entender. Mas por que não é maioria que vota? Por que é unanimidade? Por que tem que ser maioria? Por que tem que aprovar? Só aprova se todo mundo estiver convencido. E se um objetar, não aprova. Por que vai aprovar se tem um que está pensando o contrário? Mas é um irrelevante. Que é irrelevante? Vamos levantar para todo mundo sair, metaforicamente falando? É o mesmo tipo de abordagem, entendeu? Mesmo tipo de abordagem. Eu acho que, talvez nas ciências sociais aplicadas, o direito seja aquela em que as pessoas ainda acham que tem de perguntar com quem está falando para poder ouvir o que a pessoa tem a dizer. O que é um absurdo, não é uma postura absolutamente... É uma impostura intelectual, né? Eu preciso perguntar quais são suas credenciais para saber se o que você está dizendo é correto ou não. Agora, não pense que porque você também não tem credencial alguma, tudo que você está falando só porque é diferente é bom. Esteja preparado para poder, com tranquilidade, com maturidade, para poder ouvir discordância, né? Concordância. Eu mesmo não tenho nenhum problema de citar. Eu cito aluno meu de graduação no meu curso. Tem aluno de graduação citado no curso, em algumas passagens. O cara tem lá dando aula, dá uma ideia boa. Eu falei, rapaz, é verdade, você tem toda a razão. Vou mudar aqui e faço uma referência a você em sala de aula.
Só agora porque o cara é aluno, o cara não pode ter uma boa ideia? O seu livro de cooperação, que é o tema de hoje, amplamente citado seus alunos de graduação, de mestrado. Sim, amplamente citado. Porque, veja, bicho, os meus orientandos são meus braços. Fazem coisas que eu não posso fazer. Às vezes fazem coisas boas. Nem sempre fazem boas, mas às vezes fazem coisas boas e conseguem chegar num ponto em que eu não chegaria. Aí o cara chega num ponto em que eu não chegaria. Eu não vou citar o cara? Só porque é meu orientando, meu discípulo, meu escravo do século XXI? Então, evidentemente que não. Não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema. Para mim, vários amigos meus, inclusive, dizem que eu sou excessivo nesse ponto. Sou excessivo. Sou excessivamente informal. Excessivamente não solene. Não solene. Excessivamente não hierarquizante. Mas eu sou a mesma pessoa. Você vai me chamar de Fred, não vai me chamar de professor, livre-docente, doutor Fred Dias Júnior. Eu sou Fred. Sou Fred. E você sabe o que significa ser eu. Todo mundo sabe que eu sou professor, todo mundo sabe que eu sou livre-docente. Então, as pessoas já sabem. Eu não vou mudar. Eu não mudo pelas palavras que me são dirigidas na minha apresentação. Uma vez, semana passada, eu fui participar de um congresso, titulação. Eu falei, advogado e professor da UFBA. Não, tá pouco. Bote mais coisa. Porra, botar mais coisa. Tá, bote aí, vá. Qual é a relevância disso? Isso é a minha visão. Só para deixar claro, minha visão. Tem várias pessoas que pensam diferente de mim. Fred, bom dia. Antes de tudo, queria agradecer pela sua participação, que é uma honra muito grande poder contar com sua presença, e com a da Laiana, Tiana e Marília. Bom dia a todos. Fred, eu queria fazer uma pergunta sobre algo que você falou agora há pouco, que você falou que os seus orientandos são os seus braços para fazer coisas que você acaba não conseguindo fazer. Isso é algo que eu percebo, e a gente conversa bastante sobre isso, como você consegue lançar estudos de temas novos a partir disso. Então, a impressão que eu tenho, né? Você tem um grupo de pesquisa, os pesquisadores começam a trabalhar os temas relevantes, temas novos, orienta trabalho sobre o tema, e depois você acaba escrevendo algo sobre esse tema, e são trabalhos muito relevantes. Se possível, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como funciona o grupo de pesquisa. Acho que isso é importante para o pessoal que está assistindo a gente aqui, e como você vê esse tipo de atividade. Veja, aquilo que eu falei, Tiago, é que eu acredito muito na ideia de que ciência é um empreendimento coletivo, né? E não só coletivo, como é intersubjetivo. Eu preciso da validação, da heterovalidação. Então, para mim, isso é muito claro, né? E aí é meu estilo gincanista de ser, né? Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas intuições, eu tenho aqueles meus desafios que eu mesmo me atribuo, só que muitas vezes eu não consigo fazer. Então eu tento que os meus orientandos escrevam sobre o que eu quero. E nesse ponto eu sou absolutamente autoritário. Quer ser meu orientando? Quero. Então você vai escrever sobre o que eu quero que você escreva. Você vai escrever do jeito que você quiser. Não é como eu quero. Não é como eu quero, mas o que eu quero. Eu quero que você pesquise determinadas coisas e as desenvolva. Tem as suas ideias, responda por elas, mas eu quero que você avance nesses pontos. Os melhores orientandos que eu tive foram aqueles que cumpriram isso, né? Cumpriram isso. Conseguiram ir buscar o que eu nem imaginava que poderia alcançar. Então, os caras foram naquela intuição, naquela linha, me encontraram. E eu falo para eles o seguinte: quando vocês se doutorarem, vocês vão virar um eu, ou seja, vocês vão virar um autocrata acadêmico e vão determinar as pesquisas que os seus orientandos vão fazer. Até lá, vocês são tutelados por mim. Eu não sei se já debateram isso, mas você sabe a natureza do doutorado, juridicamente falando, o que é o doutorado. O doutorado é a aquisição de capacidade acadêmica plena. Isso é juridicamente falando.
O doutor é aquele que tem capacidade acadêmica plena, ou seja, ele pode realizar qualquer tarefa acadêmica sem tutela, sem representação, sem intermediação. Ele pode abrir um grupo de pesquisa, ele pode dizer o que vai pesquisar, ele pode fazer tudo plenamente. O mestre pode fazer algumas coisas, mas outras não. O doutor ele pode fazer qualquer coisa. No Brasil, um professor doutor pode fazer 100% das tarefas acadêmicas. Um professor que não é doutor não pode fazer 100% das tarefas acadêmicas. Então, doutorado significa isso, juridicamente falando. Então, você, enquanto não é doutor, é incapaz. Academicamente incapaz. Isso tem que estar muito claro, juridicamente falando, para as pessoas que vão orientar. Isso significa que você não tem capacidade de ter ideias? Não, não é isso. Mas você não tem capacidade de escolher seus temas. No meu modo de ver. Tem outros orientadores que pensam diferente. Os orientadores dizem assim, escreva o que você quiser e eu fico aqui como interlocutor seu. Vários amigos meus são assim. Vários. Não há uma uniformidade de grupo. Não há uma coesão do pensamento. É muito difícil você ver um orientando meu que não esteja na mesma sintonia de pensamento. Ou seja, com as mesmas referências, lendo as mesmas coisas, pensando... É difícil. A gente está aqui, a gente está pensando nos mesmos problemas. E tem um outro ponto importante, que é o seguinte. É preciso saber escolher os temas. E isso é fundamental. Já conversei com alguns de vocês aqui sobre isso, inbox. E a geração de vocês é uma geração que tem um desafio, me permita. Vocês são uma geração depois da minha, né? Ou talvez duas, alguns de vocês duas. A nossa geração de pessoas que estão chegando aos 50, já estão aí com mais de 20 anos de atividade intelectual, sem parar. Não é todo mundo que aguenta 20 anos de atividade intelectual sem parar. Você vê poucos, são poucos, que aguentam 20 anos de atividade intelectual sem parar. A galera tá com faca nos dentes ainda. Estão produzindo, tendo ideia, buscando temas novos. E eu vejo boa parte da geração de vocês com uma pegada um pouco diferente. Pegada um pouco, digamos assim, um pouco criativa, pouco antenada com o espírito do tempo, com o que se busca nesse momento. Eu temo por vocês perderem uma boa oportunidade de superar a gente, porque a gente vai acabar ocupando espaço, no meu modo de ver, ocupando espaço que poderia ser o espaço de vocês. Porque o que é ocupar o espaço? Entendo o que é ocupar o espaço. Ocupar o espaço intelectual, que eu falo. Quer dizer, você pautar discussões. Pautar os problemas. Qual é o problema? O problema é esse aqui. Ah, não concordo. Tudo bem, não concordo, discuta, mas o problema está posto aqui e pauta o debate. Então, escolher os temas é muito importante. O orientador cumpre um papel importante aí, eu acho, né? Dizer assim, o cara vai, por exemplo, um orientando meu chega para mim e diz assim, eu quero escrever sobre precedente. Eu procuro outro orientador, né? Na moral, porque realmente já deu. Sinceramente, já deu. Alguém disse, eu quero falar sobre raço decidente hoje. Velho, realmente não dá. As pessoas não querem nem mais saber o que você pensa sobre raço decidente. Ninguém aguenta mais esse assunto. Houve overdose, já é suficiente. Lucas fez um belo trabalho, Zanetti fez um belo trabalho, Mitigeiro fez um belo trabalho, Dierro fez um belo trabalho, Thomas Bustamante. Pega essa galera aí, bicho, leia. Tá bom. Vamos deixar para falar sobre precedente daqui a 20 anos de novo, para poder ver se dá uma... Agora, lá em 2013, 2012, era muito importante falar sobre precedente. Marília, por exemplo, na graduação, escreveu sobre a superação do precedente. Publicou o texto no tema de direito processual, que discutia o projeto. Muito importante, citada, hoje é várias vezes citada. Um texto de uma graduanda já foi citada várias vezes. E aquele era o tema daquele momento. Aquele momento histórico. Então, a escolha do tema, Siqueira, eu coloco como um ponto muito importante. E você está antenado nos problemas, é tentar perceber para onde o vento está soprando. O que está precisando hoje? Às vezes você acerta, às vezes você erra, evidentemente. Claro, nem sempre você acerta. Mas eu tento ficar antenado com o que eu percebo ser o problema
que exige inteligência, né? Um problema que exige que a inteligência dos juristas brasileiros se debruce sobre ele para poder encontrar problemas, para poder encontrar soluções que sejam úteis, né, para o nosso sistema. Bom, Fred, a pergunta agora é minha. Eu vou tentar pegar um gancho dessa sua resposta para passar para a gente tratar das suas obras, né? A minha questão, ela gira em torno de entender como você enxerga a evolução do seu pensamento, né? Tanto na forma como você escreve, o público que você busca alcançar, porque assim, me parece, para mim de forma claro que houve, né, uma evolução na forma como você expõe as ideias, a profundidade como essas ideias, a densidade com que essas ideias vêm nos seus trabalhos, né, nos seus textos, e de certa forma uma mudança, inclusive de público-alvo dessas obras. Então eu queria ver como é que você enxerga a evolução dos trabalhos, com destaque, inclusive, para o seu curso, né? Que é o seu grande aporte de ideias, tudo aquilo que você vem a desenvolver posteriormente com um livro específico, como aconteceu com os negócios, como aconteceu com a comparação. Você traz as ideias inicialmente no curso, né? Acredito que sinta como elas são abraçadas e daí vem para os trabalhos monográficos. Então, eu queria entender mais ou menos como é que você enxerga e como é que foi esse processo mesmo, se foi algo natural ou algo mais pensado. Marília, você percebeu bem. O meu curso, né, esse que está aqui, ó, o curso é uma obra viva, e é o que me mantém eternamente pensando os diversos problemas. E é vivo, é uma obra viva desde que ele começou. De fato, no curso eu antecipo muita coisa. Se vocês um dia fizerem um levantamento das edições mais antigas do curso, vão ver, num curso de processo, de meados dos anos 2000, uma série de questões que hoje se consolidaram como mainstream total. Então, nesse ponto, o curso ele funciona como uma repercussão, ele repercute as minhas reflexões, os meus pensamentos, as minhas mudanças de analíticas, né, do problema, a forma como eu arrumo os assuntos. Isso por conta das minhas aulas. Eu vou dando aula, eu vou percebendo que é o caso de evoluir, já vou mudando automaticamente o curso. Então, se essa semana mesmo tive uma sacada num negócio, eu viro para o meu computador, já mudo no curso ali mesmo. Já adiantar, para o ano que vem a coisa já ficar atualizada. Agora, realmente, se vocês pegarem meus primeiros textos, por exemplo, pegarem aquele texto que me tornou mais conhecido, quer dizer, o texto que me abriu as portas, né, que foi Um Hacking, as Condições da Ação. Um texto muito famoso publicado na revista Forense, depois publicado no Jus Navigante, um texto mais conhecido que eu tive no início da minha formação. A redação daquele texto é muito diferente da minha redação hoje. As ideias, inclusive, eu concordo com todas elas, mas eu escreveria aquele texto de outra maneira. Laiana, se pegar, por exemplo, falo de Laiana porque ela sofre muito comigo com isso. Se ela pegar esse meu texto de 2001, ela vai ver a diferença abissal com o meu texto de hoje. O meu texto de hoje é um texto muito mais limpo, é um texto paradoxalmente, né, um texto sem gordura, o que é um paradoxo, é um texto que tenta ser sem gordura, é um texto com ideias mais claras, sujeito, verbo, predicado, um texto com uma economia, entenda economia não no sentido de poupar, economia como ciência das decisões. É uma economia de citações. Eu economizo as citações. Em que sentido? Eu consigo encaixar bem as citações, decidir bem o que citar, as ideias. Então, não é mais aquelas citações desnecessárias, né? O prazo da apelação de que, como uma vez eu vi assim, habeas corpus, e aí é uma homenagem a Bubu. Habeas corpus. Aí um brother puxou a nota e rodapé, Bubu, olha o que ele disse. Habeas corpus. Habeas corpus significa apresente-se o corpo, liberte-se o corpo. A parêntese, Tucci, José Rogério Cruz Tucci,
precedente como fonte judicial do direito. Ou seja, aí eu perguntei para o cara, quer dizer, foi Tucci que traduziu a expressão latina habeas corpus? Realmente foi Tucci que ele descobriu, depois de 1000 anos, que habeas corpus é uma expressão latina que esse tipo de citação que eu vou... economia de citação significa isso, você saber o que citar, onde citar. Agora, eu colocaria como marco assim, muito claro, uma mudança do jeito de escrever, foi o meu encontro com o problema das imposturas intelectuais, o caso Sokal, depois vocês procurem o caso Sokal, já falei, quem é meu orientando sabe disso, o caso Sokal, o livro Imposturas Intelectuais, as 50 primeiras páginas, que é o livro de Sokal sobre o caso dele, mas só as 50 primeiras páginas, depois é incompreensível, e o livro de Jacques Bouvard-Hesse, Prodígios e Vertigens da Analogia. Esse livro, que eu li em 2010, que é um livro esse aí, exatamente, esse que o Fred está mostrando. Comprei uma dica sua, Fred, você falou. Esse livro foi um livro realmente muito transformador do meu modo de escrever. Basta vocês verem o livro de TGP, né, a tese de livre docência, como ela é escrita, e comparar com os livros anteriores de como ela é escrita. O meu desejo hoje é o seguinte: é escrever um livro que seja irresumível. Esse é meu sonho assim, intelectual. Eu quero escrever um livro que seja irresumível, seja um livro que cada parágrafo diga uma coisa de um jeito tal que você não consiga resumir. O que está dito no parágrafo é tudo quanto se pode dizer sobre aquele assunto, mas só naquele parágrafo. É mais ou menos assim. Você não vai conseguir resumir a minha ideia, portanto, é o livro mais fit possível. Também é um paradoxo, talvez a psicanálise explique. Mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. Uma vez, um orientando meu doutorado, que é filósofo, ele disse que não gostava do livro de Ávila, porque ele achava o livro de Ávila curto demais. Eu achei genial isso. Eu não gostei de Teoria dos Princípios, não, porque é um livro muito direto. É muito direto. Pois bem, tudo quanto eu gosto do livro de Ávila é porque é um livro exatamente direto. É um livro que eu não consigo resumir. O livro é aquilo ali, as ideias são aquelas ali. Então você não tem como resumir o pensamento do cara. Pô, isso eu acho sensacional. Isso para mim a clareza. Veja o que Harari disse nos 21 lições do século XXI. Não sei se vocês já leram, mas está dito no 21 lições. Se um dos dados do século XXI é o excesso de informações, a clareza é poder, né? Clareza é poder. É poder. Então, se você é claro nas suas ideias, você comunica bem as suas ideias, você tem um poder que outras pessoas não têm. E no mundo do direito isso faz toda a diferença. Eu conversava com o Ravi um dia desse. O cara quer escrever, vou dar um exemplo, o cara quer escrever sobre precedente. Mas ele não quer escrever sobre precedente genericamente, ele quer falar sobre se a decisão de repercussão geral, a modulação pode retroagir ou não. Ele quer falar isso. Se o artigo 27 da DIN pode se aplicar numa decisão de repercussão geral. Esse é o tema do cara. O cara gasta 30 páginas dizendo sobre o precedente no common law. Aí o que... Pense você que é o leitor, você é o leitor. Você vai se deparar com um assunto desse. A minha postura é a seguinte: esse cara não sabe do que está falando. Porque se soubesse, não ia ficar 30 páginas para falar sobre o precedente no common law. Isso ele deve ter estudado, aprendido, dito para todo mundo que aprendeu. Eu perco completamente a confiança no cara. Veja que coisa interessante, né? Eu perco completamente a confiança no sujeito. Se o sujeito, para falar de um ponto específico, ele tem que usar 30 páginas para fazer uma introdução sobre o precedente no common law. Quem aguenta mais ler sobre isso? Explica uma pessoa que aguente mais ler sobre isso num artigo doutrinário. Então, falta clareza. Falta poder. Então, esse texto de Jacques Bourges é um livro muito importante, a minha formação muito importante. Já que a pergunta foi sobre a minha formação, esse livro foi um divisor de águas na minha produção intelectual. Fred, aproveitando aí primeiro, eu quero cumprimentar todo mundo, né? E eu quero registrar que eu me considero também um discípulo seu. Durante a minha graduação, a minha formação foi lendo seus livros. Então, embora você nunca tivesse ouvido falar de mim, eu me sentia íntimo de você por conta do diálogo com seus livros.
e a gente gosta de fazer remissão para longe, né? Então, por exemplo, eu falo que Calamandré é muito importante para mim, eu falo que Pontes de Miranda é muito importante para mim, mas o acesso a esses autores eu tive a partir de você. Então, assim, eu não tenho dúvida de que um mestre direto que eu tenho é você. Eu já lhe falei isso, inclusive, na oportunidade que eu estava planejando fazer um pós-doutorado na Federal da Bahia, porque eu queria converter essa ascendência intelectual material numa ascendência intelectual também formal no meu currículo, com supervisão no pós-doutorado. Então E eu vai quero fazer, né? E vamos vai fazer. fazer. Então eu quero somar vozes aqui ao que todo mundo disse, para lhe agradecer pela sua generosidade. Meu livro de precedente, que foi muito importante para mim, ele ganhou repercussão por conta de você, eu não tenho dúvida disso, da divulgação que você fez, e isso me permitiu, enfim, ter acesso a muita coisa legal, né? Fazer muita viagem, conhecer muita gente. Então quero te agradecer também. Mas você estava falando sobre livros importantes para sua formação, sobre sua formação. Eu quero fazer, na verdade, duas perguntas. Uma, mais realmente para sua formação como processualista. Eu quero te perguntar quais são os livros que te marcaram na tua formação como processualista. Quais são realmente assim as obras que foram divisoras para você ou que você achou importante para sua maturidade intelectual. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero te fazer é quais são os livros que você recomenda para quem está começando a estudar processo mais profundamente. Então, quando o mestrando chega e diz, professor, eu quero melhorar, eu quero me tornar um processualista melhor, quais são as obras hoje que você acha que devem ser lidas para uma formação dos seus alunos? E eu ainda vou fazer uma pergunta bônus aqui. Vou abusar. Eu sei que você gosta muito de música brasileira, né? E eu quero que você indique para a gente aqui quais são os artistas da música brasileira que você mais gosta e as músicas mais marcantes aí para você. É isso. Porra, bicho, aí você me pegou. Vamos lá. Eu vou falar de livros que me marcaram, do direito, que me marcaram e foram importantes lá no início da minha formação. Certo? Lá no início. Portanto, há 22, 23 anos atrás. Sem dúvida, a tese de titularidade de Calmon, a ação no direito processual civil. Inclusive eu atualizei não, né? Fiz uma nota de introdução. Aquele livro foi muito importante para mim. Fiquei impressionado com a verve do texto, com a coragem de ter escrito aquilo em 1960, numa banca de pessoas que eram de São Paulo e muito ligadas à Líbia. Então, aquilo realmente foi marcante. O outro ponto é o seguinte: esse é o primeiro livro. O segundo livro, muito importante, eu diria, definidor do meu desenvolvimento, foi Novas Linhas no Processo Civil, de Marinoni. Esse livro eu acho que não foi importante na geração de vocês. É possível que vocês nem tenham lido esse livro, porque ele parou de publicar. Para esse livro, para a minha geração, esse pessoal todo que vocês conhecem da minha geração, foi um livro definidor. Esse livro é o seguinte: esse livro foi a tese de doutorado de Marinoni. Não sei se vocês sabiam, mas foi a tese de doutorado de Marinoni, inicialmente publicada pela RT. Né? Começou pela RT. A primeira edição foi pela RT na coleção Liebman, da RT. Que é uma tese sobre acesso à justiça, que era um tema importante no início dos anos 90, final dos anos 80 e dos anos 90 no Brasil. Só que aí, na segunda edição, Marinoni publica pela Marelhos e transforma no livro uma espécie de introdução ao que estava acontecendo no mundo em termos de processo. Então, era uma introdução dos temas de processo novos, todos novos, com uma bibliografia esquisitíssima para mim, naquele momento histórico, com a galera que eu não conhecia. Aquele livro foi foda. Li aquele livro em 97, no último ano de faculdade. Foi um livro transformador. Eu meio que disse assim, agora eu vou ser processualista. E é importante dizer que as minhas primeiras aulas como professor, eu dei aula, começava a aula muito cedo, eu dei aula para a galera da minha turma, que tinha atrasado na faculdade. Então, a falta de legitimidade era muito grande de minha parte.
Então, eu dava aula com base nesse livro, porque eu sabia que a galera não sabia aquele assunto. Então, como eu tinha feito a faculdade com eles, eu sabia o que eles não sabiam. Então, eu queria dar, como muito novo, um mundo novo, apresentar um mundo novo para os caras. Aquele livro é incrível para mim, assim. Eu falei com o Mariano 80 vezes sobre isso, mas ele não quer mais, abandonou, proscreveu o livro da vida. Mas é um livro fundamental. Formalismo no Processo Civil, de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, da mesma época, também foi um livro muito importante na minha formação, a ponto de o meu projeto de mestrado, que acabou não se concretizando, mudei de tema, o projeto era o formalismo processual no processo envolvendo direitos indisponíveis. Esse era o tema daquilo que seria a minha dissertação de mestrado. Inclusive, Carlos Alberto, eu conheci Carlos Alberto assim, eu mandei o meu projeto para ele, não me conhecia, mandei à época, e ele glosou o projeto e me mandou. O projeto glosado, isso aqui é importante e tal. E a gente se conheceu dessa forma, isso foi em 2000, 20 anos. A Teoria do Fato Jurídico de Ponte de Miranda, os 6 primeiros volumes do Tratado de Direito Privado, e os 3 volumes, então, 2 volumes, depois veio o terceiro, de Marcos Bernardes de Mello, e, evidentemente, os temas de Barbosa Moreira, que começam aquilo que eu chamo de T mais zero, que é o Direito Processual Civil, Ensaios e Pareceres, de 71, para os 9 volumes de temas. Destaque especial ao Intervenção de Terceiros de Dinamarca. Não me pergunte por quê, mas esse livro, Intervenção de Terceiros de Dinamarca, também foi muito impactante na minha formação. Por quê? Porque eu tinha lido o Intervenção de Terceiro de Atos Guzmão Carneiro no tempo da faculdade. Foi um livro que o meu professor indicou ao tempo da faculdade como literatura paralela. Só que quando eu fui dar aula, comecei a dar aula, Dinamarca lançou esse livro, que era uma coletânea. Esse livro de Dinamarca é uma coletânea dos textos que ele publicara desde os anos 70 sobre intervenção de terceiros. E funcionava como um manual. Aquilo ali era como se pegasse o assunto que eu tinha lido em Atos Guzmão Carneiro e multiplicasse por -1. -1. Me apresentando um jeito de compreender as intervenções de terceiro que eu não tinha. Então é um livro muito importante, mas muito importante. Tanto que, salvo engano, no meu curso até hoje, as referências são a esse livro e não a instituições que veio depois. Porque é um livro que está na minha memória afetiva e intelectual desde muito tempo. Então, esses livros são os livros que meio que forjaram o meu gosto por processo. Aí você me pergunta você falou todos os livros, você fez 3 perguntas. Depois, o segundo foi livros não jurídicos? É isso? Não, os jurídicos que você indica para os seus alunos. Hoje. Aí é difícil, né? O que eu posso falar de hoje aí? Teoria dos Princípios de Ávila, que eu acho que é uma obra do direito da ciência jurídica brasileira, sei lá, nos últimos 20 anos, não sei, mas há algo em torno disso. O Tratado de Direito Privado de Ponte, sobretudo os 6 primeiros volumes. O que mais? Né? Você me pegou de surpresa, eu não vim preparado para isso. Tanta coisa que eu indico. Eu vou pensando sobre isso e falo depois, mas esses aí com certeza. Quanto aos artistas que forjaram a minha formação, se você for na minha link da bio do Instagram, vai ver que uma das minhas autoqualificações é ser um tropicalista. Eu me considero um tropicalista na medida em que eu tento, na minha vida, eu agrego muito elementos sofisticados ou pretensamente sofisticados com elementos mais pop, mais populares. É uma junção de pop, cafona, guitarra elétrica com baião e chiclete com banana. Essa mistura do que é nosso, do que é popular, do que é sofisticado. Quer dizer, Beatles com banda de pífanos de Caruaru. Isso sou eu, basicamente. Eu sou exatamente isso. Então, o ser tropicalista, o ethos tropicalista, é um ethos que eu incorporei a mim. Razão pela qual os Gilberto Gil e Caetano Veloso são muito importantes na minha, estruturalmente. Tanto que sexta-feira passada,
no aniversário de Gil. Quando 5h30 da manhã eu recebi o clipe que os amigos de Gil gravaram para ele com a nova versão de Andar com Fé, começando com Gilberto Gil e terminando com Stevie Wonder, sendo que o penúltimo foi Jorge Ben, de máscara. Eu estava 5h30 da manhã, minha rotina é ler o jornal. Só que nesse momento eu recebi esse vídeo. Eu chorei compulsivamente. E passei o dia mal. Passei o dia mal. Mal assim, bem. Um mal bem, né? Mal assim. Fiquei sem conseguir fazer muita coisa. Fiquei vendo o vídeo umas 10 vezes no dia. Aquilo me emocionou de um jeito assim, me arrebatou de um jeito, porque são as pessoas que me formaram e que vão morrer. A minha sensação é que os caras vão morrer, os caras têm 78 anos, 80, 76, 77, Jorge Ben deve ter 80. Os caras vão morrer e eu vou ter uma lacuna na minha vida difícil de ser suprida. Quando os caras morrer, o que eu vou fazer, mano? Aí, e curiosamente, eu estava assistindo na semana, por curiosidade mesmo, o disco que eu fiquei ouvindo na semana foi o Gilberto Gil em Concert. Disco dos anos 90, dos anos 80, esse disco. Não sei por que eu estava ouvindo esse disco. Então, isso é muito importante para mim. Se você junta com Chico Buarque e Jorge Ben, para mim forma um quarteto mágico da formação assim musical, assim, que toca meu coração e mexe com as minhas estruturas, né? É isso. Fred, dentro da sua carreira, eu vejo um momento que foi especial, assim, e que te projetou também muito, que foi a participação no Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil de 2015. Me parece que isso te dá você já tinha, mas te deu também uma transversalidade sobre todos os temas, que você é um cara que não fala de um tema só, você fala dos mais diversos temas de processo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre... E vejo nisso também uma tarefa de gincana, assim como o FPPC. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu queria ouvir um pouco sobre como foi esse convite e como foi um pouco dessa experiência com o processo legislativo, que ali eu acho que você queria ganhar também, além da gincana, em alguns pontos. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Lai, vamos lá. O convite se deu quando o deputado Sérgio Barradas Carneiro assumiu a relatoria do então projeto CPC em 2011. Sérgio Barradas é baiano e me procurou. E é aquela história, eu sou um gincanista. Inicialmente eu fui procurado para compor uma comissão composta por seis, eu acho que são 6 processualistas, que comporiam uma comissão de apoio técnico à Câmara dos Deputados. Eu fui incorporando pessoas a isso, porque pessoas com quem eu confio, e eu passei a trabalhar. Eu sou uma pessoa de trabalho. Eu não estou ali para fazer pose, para tirar foto na comissão. Meu comportamento é completamente diferente. Então, para ajudar, então o que eu fazia? Em coisas que são bizarras, mas quem me conhece sabe que são totalmente verossímeis. Eu tomei posse na primeira semana de setembro de 2011. Nós estávamos com a viagem marcada para Orlando, eu e mais 3 amigos, meu irmão e mais 2 amigos, que a filha de meu irmão ia nascer e a afilhada de Renata ia nascer. Então a gente resolveu viajar para fazer compras. 4 homens fazendo compras é uma maravilha, né? Dólar barato naquela época. Então a gente vamos fazer compras. Compras para o enxoval da filha de Ricardo e da afilhada de Renata, que eu prometi que daria um enxoval dela. E comprar coisas para mim também. Eu estava no começo da tarefa do CPC. O que eu fazia? Eu acordava 4h30 da manhã, ia para o banheiro do quarto, que eu dividia com um amigo, ia para o banheiro para não acomodá-lo, e levava meu laptop e o material de trabalho para o banheiro. E 2 horas trabalhando, e o CPC no meu computador. Então, ficava ali mudando, examinando e preparando um relatório.
vocês vão ver lá atrás, vão ver que tem uma tabela ali, que o relator apresentava, que é uma tabela mostrando o que mudava e a justificativa. O que mudava e a origem da emenda. Eu examinei as 900 emendas parlamentares, quem examinou fui eu. Eu examinei os 160 processos legislativos, projetos de lei que foram anexados. Eu examinei para acolher ou não. Eu ouvi todas, eu recebi todas as sugestões, vinham para mim, todas, de todos os lugares, eu examinei todas elas. E, evidentemente, mexi naquilo que eu achava que tinha que mexer. E realmente aquilo foi uma gincana para mim. E eu fui passando, porque nem todo mundo aguenta isso, nem todo mundo se dedica a outras coisas. Eu só me dedicava a isso. Além de outras coisas todas, eu me dedicava 100% a isso. Então, quando eu ia para Brasília e tinha alguma mudança, no voo de volta, eu mudava já no avião. Quando pousava, eu encostava meu computador, saía do avião, sentava no primeiro banco, ligava meu computador no meu celular e já mandava para o pessoal o negócio atualizado. Então, aquilo foi fazendo com que eu ganhasse muito prestígio dentro, porque eu trabalhava e fazia. E botava meu cara para bater e as pessoas tinham que conversar comigo sobre o processo. Então, o cara ia discutir comigo. Ah, tá errado. Vamos discutir. Tá errado por quê? E eu realmente tenho essa característica. Eu já tinha aquela época. Eu posso não ser um especialista em nada, mas é pouco provável que haja um assunto de processo que eu não saiba. É pouco provável. Não sou um grande especialista, mas você, para vir conversar processo comigo sobre qualquer assunto, a penhora, a adjudicação, parcelamento na execução, citação, cada processualista aqui ia com seu assunto. Os processualistas alguns processualistas se acham donos de assunto. Eu sou dono do assunto apelação. Eu sou a pessoa que mais entende de apelação. Sou a pessoa que mais entende de liminar em possessória. Sou eu que entendo de liminar em possessória. Você não entende nada. Então, as pessoas iam com seus assuntos e eu era o interlocutor para qualquer assunto. Então, isso também foi ganhando uma pressão. Mas era uma gincana a ponto de, no dia de votação do Senado, que foi aprovado dia 17 de dezembro de 2014, eu estava aí em Recife, meu amigo Guga, no TRF 5, num caso do pleno do TRF, um caso tributário, e foi marcante, porque eram 13 votando no pleno do TRF aí, nesse dia, e havia mais ou menos uns 13 destaques para serem votados no Senado. Não era 13, não, mas era um número parecido com esse. Então a gente, era a mesma hora. Voto de Minerva do ministro Marcelo Navarro, né? Foi 7 a 6. 7 a 6. Você estava lá? É porque a gente atuou depois no caso e viu agora. Ah, foi isso aí, 7 a 6, exatamente. Rapaz, era assim, eu sustentei, aí começou, né, os destaques sendo votados no Senado e eu acompanhando pelo celular. Foi terminar no Senado a aprovação, terminamos aqui com 7 a 6, ganhamos. Eu recebi a informação, tinha saído da sala do tribunal. Eu tropecei em mim mesmo. Eu comecei a tropeçar, comecei a ficar bambo. Érica, que trabalha com o Fernando, que era estagiária de Fernando, que era o advogado que estava com a gente nesse caso, ela teve que me segurar porque eu derrubei, caí. Completamente, assim, acabou. É como se fosse acabou. Ganhei. Vamos para o próximo. É mais ou menos assim. Foi uma sensação incrível. E é aquela história, né? Projeto bom é projeto aprovado. A gente conseguiu aprovar um projeto com 1.072 artigos, em regime democrático. Pouco provável que isso aconteça de novo no Brasil. Uma lei com 1.072 artigos, mais de 3.000 dispositivos, sendo debatidos, essa lei sendo debatida em 4 anos em período democrático. Não há precedente para isso. Basta ver que os deputados chegavam assim, fizeram assim, recebiam, cada reunião, recebiam a versão inteira do projeto, até então existente. Eles diziam para mim assim, Fred, me diga onde é que está a sacanagem, né? A gente não sabe o que é examinar um projeto de lei de 1.000 artigos. Eles não sabem o que é isso. Eles examinam um projeto de lei de 50 artigos, 30 artigos, 20 artigos. Examinar um projeto de lei de 1.072 artigos é incompreensível para todos os deputados que estavam ali. Todos, 100% deles. Então, alguma sacanagem devia ter. Então, realmente, isso foi muito marcante
muito marcante para mim. Isso aí entra no rol das coisas das quais eu tenho orgulho. Oi, Fred, tudo bom? Pessoal, bom dia também, é sempre bom estar com todos vocês. Receber o nosso rei, Fred, receber as meninas Marília, Laiana, Tiana. Aqui é um grupo de amigos, não é? E estamos mais uma vez entre amigos, conversando sobre temas que gostamos. Acho que é por isso que a sinergia tem sido boa aqui no Temas de Processo. Mas, Fred, o que eu queria te perguntar, e primeiro, Regis, quando você falou aí da música baiana, tropicalismo, dessa influência, acho que tem um fato, quando eu, Tiana e Mirandinha passamos na USP, você disse que nós éramos os doces bárbaros, né, que estávamos invadindo aí E essa é uma música... música... Com amor no coração. Com amor no coração. Os bárbaros invadem com amor no coração. É muito importante deixar isso registrado. Porque a música, que é a música de entrada, desculpe, a música de saída da minha turma de formados, então formados, formou. Aí qual é a música de saída? A nossa música de saída foi com amor no coração, preparamos a invasão. E a gente sai do palco, né, para a vida profissional ao som de Os Mais Doces Bárbaros. Porque é importante deixar claro que é com amor no coração. Não, é verdade. E assim, Fred, às vezes as pessoas marcam a vida dos outros por coisas que não sabem. Essa sua brincadeira, que foi uma brincadeira com a música, é algo que eu me peguei várias vezes pensando durante o doutorado, naqueles momentos que todo mundo precisa de um pouco de força para ir mais além, né? Para continuar, para fazer. Então, foi um mantra em algumas horas assim. Então, é algo legal. Mas o que eu queria... Você sabe a história da música, João? Você sabe essa história da música? Você sabe por que essa música? Você sabe o que inspirou essa música? Não, eu conheço a música, mas não conheço a história por trás, não. O grupo se chama Os Mais Doces Bárbaros, e eram os 4 baianos, né? E se chamam bárbaros por quê? Porque com o tropicalismo, o grupo baiano entrou no mainstream. E o Pasquim, que é um jornal carioca, designou o grupo baiano de baiunos. Baiunos. Ou seja, eram os hunos bárbaros invadindo. E essa brincadeira de baiunos quer dizer então que são os bárbaros, e aí eles se reuniram e formaram um grupo, Os Mais Doces Bárbaros. Por isso que a música é assim: preparamos a invasão, cheios de felicidade, entremos na cidade amada. Bacana. Mas a pergunta que eu ia te fazer é um pouco, e aí está relacionado com a participação aí no próprio código de processo, um pouco com essa questão da experiência de ter estudado em São Paulo, um pouco sobre a formação do processo civil hoje no Brasil. Porque hoje a gente tem escolas, e a ANEP não é um bom representante disso, tem vozes discutindo o processo de diferentes perspectivas. Não há mais, hoje não há no processo a escola do processo brasileiro, senão vários interlocutores com ideias, com visões às vezes diferentes, muitos pontos de discordância, tantos outros de convergência. Eu queria que você comentasse um pouco dessa importância de nacionalização e hoje até de internacionalização do processo. Cada vez mais também o processo brasileiro vem sendo conhecido lá fora, e a revista dedicada a processo em nível internacional, tem sido também um sucesso. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa experiência de ganho de espaço na discussão, de novos interlocutores. É verdade, João. Hoje você tem vários centros de referência, de produção séria, e isso é indiscutível também, é um dado, ninguém mais põe isso em discussão. Isso realmente é uma mudança, não era assim. Quando eu comecei, não era assim. Você hoje sabe que vem coisa boa de vários lugares do país e outros estão se preparando para produzir coisas boas. Essa pluralidade fez com que, no meu modo de ver, a doutrina brasileira tenha muita vivacidade, muita vivacidade. É incrível como a gente avançou aqui, São várias reflexões muito interessantes. A gente está muito à frente de boa parte dos processualistas do mundo, muito à frente, no meu modo de ver. Estamos discutindo outras coisas já avançamos em inúmeros temas
inúmeros temas, outras preocupações. Internacionalmente também houve uma inserção muito grande, sobretudo da minha geração. Eu menos, embora tenha publicado livros fora do Brasil, uns 5 livros fora do Brasil, mas não sou nem de perto, assim, nem de longe, um dos principais processualistas brasileiros no mundo. Outros da minha geração são muito mais, repercutem muito mais do que eu, como, por exemplo, Cabral, Mitidiero, Zanetti, para dar 3 exemplos de 3 grandes amigos. Tem uma exceção, Cabral talvez seja o principal deles, tem uma exceção fora do Brasil, incrível, né? Incrível. Eu contribuo, mas estou aí num segundo time, não sou do primeiro time aí dos processualistas brasileiros para fora do Brasil. Uma coisa que só a geração muito anterior à nossa conseguiu, que é a geração de Ada e de Barbosa Moreira. Porque depois de Ada e Barbosa Moreira tem um espaço aí grande, que Ada e Barbosa Moreira, sim, Ada e Barbosa Moreira são conhecidos no mundo todo. No mundo todo. Onde você vai, os caras falam, é o país de Barbosa Moreira, é o país de Ada Pellegrini de novo. Mas essa geração nova... O quê? O Arruda Alvim também. Mas num patamar abaixo, assim, em termos de repercussão. Sim. Barbosa Moreira e Ada, assim, muito à frente, né? As razões eu não sei exatamente quais são, mas que a relação de Barbosa Moreira com a IAPL é uma relação desde os anos 70. Ele trazia as coisas para o Brasil por conta do vínculo com a IAPL. E a nossa geração, não comigo, repito, mas com... Eu também, mas não muito, tem conseguido ocupar um espaço muito grande. Fred, eu acho que de todos que estão aqui, eu sou o único que não teve a oportunidade ainda de conversar com você pessoalmente, embora tenha participado do FPPC em Curitiba, mas tenho uma gratidão grande, além de ter tido a possibilidade de ler todas as tuas obras, porque esse grupo, acho que tem uma forte inspiração aí nos contatos, nas inserções que você fez no processo civil com todo esse pessoal que está aqui. A minha pergunta, que acho que conversa um pouco com a pergunta do João, e é uma curiosidade minha, é sobre a Juspódio, porque acho que ela teve um papel na democratização do processo, e agora a Juspódio, o selo, junto com a Malheiros também, que teve um papel expressivo no processo civil, mas a Juspódio teve um papel muito grande na democratização, acho que dos estudos de processo civil. Eu li muitos estudos, inclusive dos que estão aqui no selo da Juspódio, então queria te ouvir um pouco a esse respeito. É uma muito boa pergunta, Adriano. A Juspódio, ela nasceu em 2003, 2004, acho que foi 2003. Nasceu em 2003 como uma editora vinculada ao curso Juspódio, que era um curso para concurso aqui de Salvador, que era um curso onde eu dava aula. Eu Cristiano, Pablo Stoso, Dirley, dávamos aula. Luiz Flávio Gomes dava aula naquela época aqui. Nasceu como uma editora para os livros, para apostilas, para os livros para os alunos do curso. Então, era reunião de material de aula para publicar e vender o material de aula. Esse era o propósito da Juspódio, em 2003. Em 2004, o dono do Pódio resolveu me procurou para saber o que eu achava da editora, se achava que tinha que dava, tal. Eu achei, rapaz, dá. Vamos fazer o seguinte, eu fico com metade da editora. Eu, Fred, isso em 2004, por R$5.000. R$5.000. Isso aí seria o CNPJ, na metade do CNPJ, por R$5.000. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu saí da sala dele, em 2004, e liguei para meu irmão, Ricardo, que tinha se formado um ano antes em engenharia civil, e era engenheiro civil. Eu fiz, Ricardo, você quer ser dono de uma editora? Aí ele perguntou para mim, o que é isso?
o que significa editora? Aí eu expliquei rapidamente, ele fez assim, eu quero. Eu fiz, tome para você começar a sua vida isso. Você fica com isso aí. Quando você tiver dinheiro, você me paga esses 5 mil. 5 mil. Eu não sou dono da editora. O dono da editora é meu irmão. Embora hoje ele tenha sócio, mas ele é o cara, assim. Meu irmão é um gênio. Um gênio. Ele inventou um modelo de editora. Ele inventou uma livraria virtual. Inventou produtos. Tem produtos que ele inventou. Hoje a editora Juspod é a maior editora jurídica do Brasil. Maior do que a Saraiva. É incrível, né? Uma editora baiana, que nasceu dessa forma. E o que é que a gente fez? A nossa geração de professores baianos, uma geração muito talentosa. Eu, Cristiano Chaves, Dirley, Robério, Nestor, nós começamos a publicar pela editora. Rogério Sanches, que não era baiano, mas estava no mesmo grupo. E eu, que já estava com minha vida intelectual começando, né? Estava fazendo doutorado em São Paulo, tinha meus amigos, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é meu amigo, por exemplo, hoje ministro do STJ. Vocês não sabem disso, mas um dos primeiros livros da editora Juspod, um dos cases mais interessantes, porque mostrava um pouco de nonsense na época, é um livro chamado Princípio do Promotor Natural, de Marcelo Navarro. Esse livro é um opúsculo que ele publicou à época. A meu pedido, eu fiz, Navarro, manda esse seu voto aí, voto nosso, uma manifestação sobre o promotor natural, ele era da Procuradoria da República na época, que a gente publica como um opúsculo aqui, e ele mandou. E é interessante porque esse livro é um nonsense, porque esse livro veio com um erro, e tinha um carimbo com a correção do erro no início do livro, e exatamente porque não tinha noção nenhuma, Ricardo mandou fazer 3 mil exemplares do livro. Então, o livro não vendeu, evidentemente, não vendeu nunca 3 mil exemplares, então teve que ser queimado, o estoque queimado, que já não tinha mais onde guardar esse livro. E aí você tem um cara como Navarro para publicar, aí depois eu começo a coordenar coletâneas, e trazia a coletânea de relativização da coisa julgada, por exemplo, é de 2004. Foi publicado pela Juspod, com Barbosa Moreira, Ovídio, Nelson Neri, Marinoni. Então você começa a trazer as pessoas, mas o pessoal de fora não queria publicar aqui. Isso era só coisas. A relação da Juspod naquela época era uma relação centrífuga. Tinha que sair daqui para fora. Centrípeta não. Alguém de fora, editora baiana, quinta categoria, não tem distribuição. Me diziam isso direto. Essa editora não tem distribuição. A RT que é boa. Tal. E muita gente não publicava. Até gente da nossa geração aqui da Bahia que não quis publicar por causa disso. Porque, de fato, apostar nisso era complicado. Né? Mas a editora de meu irmão, como é que eu justificava não publicar meu curso pela editora de meu irmão? Não dava. Naquela época, eu ainda tinha lido pela Saraiva, que eu publicava minha tese de doutorado, eu publiquei pela Saraiva, não publiquei pela editora de meu irmão. É de 2005. Que é pressupostos processuais. O livro sobre regras processuais no Código Civil, eu publiquei pela Saraiva, que é de 2004. Não publiquei pela editora. Então, havia livros que eu publicava fora, porque a editora estava começando. Então, era preciso também pegar a pressão. E aí, as coisas se desenvolveram, né? Novas pessoas vieram, o Nordeste veio forte, né? Os professores do Nordeste vieram, Ricardo foi descobrindo autores, Ricardo descobriu autores, não eram autores, mas Ricardo ia descobrir, vinha e formava o autor, é um editor mesmo, né? Ele formava o autor, formava o livro, pensava no livro. E aí, o tempo foi passando, nossos nomes foram crescendo, o mundo, redes sociais, internet, tudo isso conspirou favoravelmente para que se transformasse no que se transformou, né? Uma editora inevitável, né? Mas eu concordo com você, a sua análise é perfeita. Para a geração de vocês foi fundamental. Fundamental. Abriu espaços para todo mundo, né? O Lucas Buril publicou um artigo um livro recém-formado. Ele era recém-formado, publicou um livro.
E ela Ele provocou havia. a queda de preço de outras editoras. Fora isso tudo, né? O lado concorrencial, ela vendia o livro barato, porque a estrutura é uma estrutura enxuta, vendia um livro barato, um jeito de editar mais rápido, funcionando com a livraria virtual, que é a livraria da própria editora. Então a editora se sustentava muito. A editora é o maior cliente dela. Então, o maior cliente da editora é a própria editora, no site da editora. Isso faz toda a diferença, né? Não é o livreiro. A editora é a maior cliente dela mesma, porque ela também vende diretamente para o consumidor. Concordo com você, é uma revolução, é um marco do qual eu me orgulho, mas me orgulho, evidentemente, com a minha participação lateral. Minha participação é lateral. É uma participação decisiva, assim. Quer dizer, decisiva na medida em que eu trouxe Ricardo, isso é decisivo. Mas o grande cabeça aí é meu irmão. Ele é, inclusive, um cara que merecia ser entrevistado pelo tema de processo civil. Ele é uma história. Vocês vão entender muito do que aconteceu nos últimos 15 anos ouvindo o que ele tem a dizer. Porque ele é um observador do que está acontecendo, né? O que aconteceu. Ele viu as pessoas surgirem, viu como as pessoas ele sabe o que as pessoas repercutem na ponta. É incrível. É uma conversa muito boa. Mas ele é tímido, não sei se ele viria. Eu fiquei aqui mais para o fim, né? Quase todo mundo já falou. E enquanto todo mundo foi falando, você foi falando, várias coisas vão passando na cabeça da gente, né? Porque a gente sempre fica olhando para trás e vai lembrando de coisas. Aí eu lembrei quando o professor Léo me apresentou, eu estava junto do Murilo, né? Do teu lado. Aí a gente, Léo, vai, apresenta a Fred a gente. A gente tinha acabado de entrar no mestrado, eu entrei mais tarde com o pessoal aqui. Vai, Léo, vamos apresentar a Fred a gente. Aí lá vai eu e Murilo, né? Murilo hoje é orientando do doutorado de Fred. Aí Léo chegou assim, fez, grava esses dois nomes, viu? A gente tinha acabado de passar, não tinha acabado de entrar, foi um encontro na ANEP. Grava aqui, Gustavo, Murilo, você vai lembrar muito deles. E hoje a gente está aqui contigo, Murilo não está aqui, mas é seu orientando do doutorado. Enfim, tudo que foi dito aqui eu reitero. E, enfim, falando aqui da Juspod, tu falou do preço da Juspod, e eu me lembro muito, eu, João e Ravi, que também não está aqui, mas é outro da nossa geração, quando fomos da primeira turma na graduação, e aí era a turma de recursos, o tomo que vocês escrevem juntos. E na época, eu tinha que fazer assim, eu tinha que comprar os livros dividido em 6 vezes, porque aí eu girava o semestre para poder comprar os livros do outro semestre. E eu cheguei lá para comprar o livro do professor Leonardo, não conhecia muito de processo civil, e era R$40 o livro, R$40. Então, todos os outros livros de Marinão eram 120, 130, isso aqui eu não vou dividir, vou economizar o dinheiro do lanche e vou comprar o livro à vista, né? Então, o livro, então, isso me lembrou agora. O João falou da ANEP, e assim, a ANEP que vocês fundaram é um espaço que me deu, é um espaço de voz para nós aqui do Nordeste. Então, um dia desse eu estava numa live com Renata Cortez e Marcos Ventura, meus amigos, eu disse a ele, agradeço por vocês, colegas anepianos, terem dado espaço para a gente falar, e você estava nessa também, junto com todos esses. A ANEP é muito importante para a gente. Falando aí do código, de que há um projeto de 1.072 artigos que as pessoas não conseguem nem analisar, e eu lembro da vontade do legislador, que não existe isso. Então, tudo isso que está sendo falado aqui está milhares de coisas na minha cabeça. E o que eu posso dizer é assim, se tiver que escolher alguma coisa que eu vi, que eu aprendi dentre as várias com você, assim, é agregar. Eu vejo aí um grupo formado por Fred Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha, Heitor Sica, Alexandre Freitas Câmara, Dierle, Fabiano, se estiver faltando algum aqui, mas que vocês agregaram, e dali a gente aprendeu a se agregar, feito vocês se agregaram. E você está ali agregando todo mundo. Então, está aqui eu, Tiana, Marília, Laiana saiu, Fred, todos aqui, enfim. Eu lembro quando eu conheci Laiana, assim, conheci de vista, antes de hoje eu me considero um amigo dela e eu sei que a recíproca é verdadeira. Laiana, um cotoquinho vindo assim no FPPC com a mãozinha curtinha, dizendo, quem é aquela menina que está conversando com o Fred ali? E hoje ela é minha amiga, a gente trabalha junto, trabalhamos juntos em alguns casos, trabalhamos contra em outros, e estamos todos juntos aqui dialogando. Então, esse é meu maior exemplo. Mas
E enquanto eu ficava pensando, eu tenho que perguntar alguma coisa, eu tenho que perguntar uma coisa, todo mundo pergunta algumas coisas, e eu fiquei pensando, a gente está olhando só para trás, você falou tudo para trás do que aconteceu, e a gente, é muito bom olhar para trás. Mas o que eu te pergunto, como é que você olha para o futuro? O que é que você espera? O que é que você espera do futuro do processo civil brasileiro? Olhando para frente, como é que você imagina o futuro de forma utópica, de forma distópica, enfim, o que é o futuro? O que é que a gente tem? O que é que você espera? Você pergunta sobre o direito processual brasileiro ou sobre a ciência do processo brasileiro? O que você acha interessante falar? Pergunta difícil. Eu acho que a gente está bem. Eu acho que, bem sim, a gente está com as estruturas boas para as coisas continuarem se desenvolvendo. A gente tem as redes de pesquisa, nós temos faculdades com bons líderes, né, intelectuais, uma geração que gosta de orientar, muito boa, uma geração da minha idade, assim, as pessoas que você falou, assim, eu, Sica, Cabral, Tidieiro, Zanetti, Mazei, são Cunha, são professores que gostam de orientar, gostam de ter ideias, né? Então, isso já gera uma massa muito grande de produção. Então, a perspectiva que eu vejo é uma perspectiva boa. E acho que essas transformações sociais que a pandemia tem causado, como esse, por exemplo, isso aqui é um resultado da pandemia, nasceu por conta desse momento histórico, vieram para integrar ainda mais, né? Para articular mais ainda as ideias, fazer que as ideias floresçam cada vez mais. Então, a minha perspectiva é uma perspectiva boa. Quanto ao direito processual, eu acho que a experiência do CPC fez com que, e veja que coisa interessante, a comunidade dos processualistas se uniu pelo CPC. Tirando até mesmo Antônio do Cláudio da Costa Machado, que começou muito contrário, ele foi sendo incorporado, ele foi sendo ouvido, e as suas sugestões foram entrando, que ele, já ao final, ele já não falava mais falar contra. Então, houve um acolhimento, houve mãos dadas da comunidade a produzir o código. Eu acho que o código ele é um produto da inteligência brasileira do processo. Não é um produto perfeito, claro, até porque nós não somos perfeitos, mas é um produto muito bem acabado para um momento histórico. É um produto que virou referência. O Código da Argentina baseado no brasileiro. Os processualistas com quem eu converso fora do Brasil ficam impressionados com as coisas que a gente tem aqui, com o grau de avanço que a gente tem. Então, é um código para muito tempo. É um código cujas premissas, cujas estruturas, isso não quer dizer que ele não possa ser alterado, mas a estrutura do código é uma estrutura longeva. Acho que as próximas etapas será a reconstrução do processo coletivo, da execução fiscal e dos juizados especiais, que a gente vai ter de parar para refletir muito severamente, arrumar o processo coletivo brasileiro, coisas que estão pendentes para serem arrumadas, isso já está sendo discutido. Juizados especiais, claramente, né, evidentemente, e execução fiscal. Bem, Fred, a gente encerra com essa pergunta, essa primeira etapa, mais intimista, mais diferente dos eventos de debate processual tradicional.